Olá, pessoal. Bem-vindos ao nosso podcast. Eu sou Isabel Silva, consultora de tecnologia e transformação digital. No episódio de hoje, vamos falar sobre digitalização de fazendas, como transformar processos e pessoas mais digitais. Hoje estamos aqui com Rafael Silva. Obrigada, Rafael, por estar aqui. Apresenta um pouco sobre você. Quem é o Rafael? Quem é a AgroDigital Cerrado, né? Que a gente vai falar bastante dela aqui. Olá, Isabel. Olá, amigo aí de casa. Bom, como a Isabel falou, meu nome é Rafael Silva, sou o CEO da AgroDigital Cerrado, né? Uma empresa especialista em lidar com a tecnologia, né, na linha de frente, junto ao produtor. Acho que falar um pouquinho do Rafael. Rafael, um pouquinho da minha história, né? Rafael nasceu lá no interior do estado de São Paulo, sempre pisando na lavoura, né? Minha família tem um sítio lá no interior, então fui sempre conectado com o campo. Acordava lá de madrugada para tirar o leitinho da vaca antes de ir para o colégio, né. A minha formação eu trabalhei muito na minha formação em relação à parte agronômica, então, eu sou formado técnico agrícola, né, foi meu primeiro contato realmente com estudo, né, relacionado à agricultura. Depois tive que tomar uma decisão lá atrás em relação a: "Será que eu vou para o caminho da tecnologia ou será que eu vou para o caminho agronômico?". E aí apareceu um curso em Pompeia, né, lá na FATEC Junji Nishimura, que, juntava essas 2 áreas, né, tecnologia e agricultura. Então sou formado em mecanização, em agricultura de precisão, também em agronegócio, né, tenho uma MBA também em data science, né, big data, né, relacionado à inteligência artificial, né, como que a gente utiliza isso para o nosso negócio. Mas falando um pouquinho da empresa, né, da AgroDigital Cerrado, a gente é uma empresa que nasceu lá no interior também do estado de São Paulo. Foi uma necessidade, Isabel, de que alguns amigos, vinham eu lidando com essa parte de tecnologia no campo e falou: "Cara, você não pode me ajudar, ajudar a construir isso dentro da minha fazenda?". E eu falo amigos que são amigos ali do meu colégio agrícola, da faculdade. Então eu passei em 2015, eu abri uma empresa, né, que se chamava, a PSP, né, que era relacionado à agricultura de precisão. E desde 2015 eu tenho trabalhado com agricultura de precisão, agricultura digital. Eu trabalhei muito tempo em grandes grupos do agronegócio, né, produção de laranja, de cana-de-açúcar, de grãos, né, soja e milho. Passei uma etapa da minha vida também por grandes grupos de concessionárias de veículos, montando as áreas de agricultura de precisão, agricultura digital, capacitando a equipe, entendendo como que a gente poderia ajudar no processo dessas empresas a realmente poder ajudar o produtor na linha de frente. E nos últimos 2 anos, praticamente, que é uns 2 anos, uns 3 anos que eu já estou aqui no Goiás, aqui, né, em Goiânia, eu tenho ajudado empresas, não só produtores, mas também empresas a realmente trazer a tecnologia para o seu negócio de uma maneira mais simples, né. E como você disse lá no início, né, capacitando pessoas, né, fazendo que tanto processos e pessoas sejam mais digitais. Então é um pouquinho do Rafael, né, que tem essa mescla aí de formação, de conhecimento durante esses 15 anos de experiência, né. Então é um pouquinho de quem eu sou, né. Acho que isso resume bastante. Maravilha, Rafael. E para a gente entender um pouquinho melhor, a agricultura digital ajuda a fazer essa transformação? O que você pode falar, né, desses processos? Que a gente está falando de processos e pessoas. Aqui na AgroDigital Cerrado a gente enxerga que, seja o produtor ou seja uma rede de distribuição ou qualquer outra empresa, a gente tem uma grande dificuldade de realmente, transformar processo, sabe. A gente já está numa etapa que a gente tem um volume de dados gigante, né, se a gente pegar a agricultura, por exemplo, desde quando começou a ter máquinas mais tecnificadas, a gente passou a gerar um volume gigante de informação. E aí a gente está cheio de dados em mão e o produtor, seja a distribuição, né, a área de distribuição, ele não está conseguindo tomar decisões em cima desses dados. E a gente enxergando isso no mercado, né, a AgroDigital Cerrado começou a entender essa necessidade de traduzir as tecnologias de uma maneira mais fácil para esses nossos clientes. Então, a gente enxerga que devido a esse grande volume de dados, devido à mudança, né, a gente teve a pandemia,
o quanto que se digitalizou, né? Hoje é online a maioria dos eventos, o banco, né? Você vê um banco hoje, resolve 80% do que você necessita, acho que até mais, acho que está uns É, 90 aí, uns sim. 99% via celular. Então a gente enxerga que as tecnologias estão vindo, estão sendo disponibilizadas para os clientes, mas tem uma grande dificuldade de entender como implementar isso num processo, como retirar o máximo dessa tecnologia, porque você vai lá e investe numa máquina, né, que tem piloto automático, taxa variável de sessão e tudo mais, só que o cara não retira o máximo dessa tecnologia. Então a gente enxerga, né, que a transformação digital da fazenda, né, a digitalização de processos de uma fazenda, né, tem uma importância gigante, né, seja para o produtor ou seja para quem está nessa cadeia do agronegócio, tá? E a gente enxerga que a maneira como isso está sendo conduzido, como as tecnologias estão entrando dentro das fazendas, está sendo de uma maneira que o produtor não está conseguindo retirar o máximo dela. Então a gente foca muito ah, aqui dentro da AgroDigital Cerrado, nós temos produtos e serviços que ajudam o produtor a entender mais esse seu negócio e a gente ajuda a trabalhar todas essas tecnologias, fazer com que ele se desenvolva de uma maneira, tá, pessoal? A traduzir realmente, sabe? Informação tem de monte, mas o que é informação importante para você tomar uma decisão dentro do seu negócio? Então a gente trabalha realmente com essa linha dentro da consultoria. E a gente busca sempre, né? Quando a gente fala de transformação digital, é a gente começar a adaptar a fazenda, começar a adaptar o negócio do produtor a ter informação mais rápida para tomar decisão, a mudanças de processos, né? Fazer com que ele tenha uma experiência melhor em relação ao que está sendo executado dentro da fazenda, né? Ter ali ações mais rápidas a serem tomadas, né? Tem todo esse papel também, né, da inovação, né, de estar ali no sangue do produtor. O produtor brasileiro é um cara que se adapta muito rápido à inovação, porque é necessário para a gente produzir aqui, né? Praticamente diferente de outros países, às vezes a gente faz até 3 safras, né, no mesmo ano. Então, esse viés, essa jornada de ter uma agricultura mais baseada em dados, né, ajuda a gente a trabalhar junto com o produtor para que ele tenha realmente ali uma maior resiliência do seu negócio, que ele entenda, né, e tenha maior flexibilidade durante toda essa jornada, né? O que a gente busca mesmo com o produtor é que ele tenha informações coerentes para tomada de decisão. Só que nós aqui dentro da AgroDigital Cerrado levamos isso de uma maneira mais simples, mais traduzida ali na linha de frente, tá? Certo, Rafael, maravilha. Como que funciona isso? Você chega lá na fazenda, ou você pede, faz reunião? Como que é tudo isso? Como é o entendimento? Porque é uma avaliação bem completa tudo isso, né? Você quer transformar processos e pessoas, tem que ter uma avaliação minuciosa de tudo isso, certo? Sim, eu acho que assim, acho que a grande diferença nossa é entender o momento do produtor, tá? Somente o agricultor. A gente entende que tem uma jornada, né, de transformação digital da fazenda, de digitalização realmente de processo. E aí a gente enxerga isso, né, através de entrevistas, através da ida no campo. A gente entra no negócio do produtor, fica lá com ele dentro da fazenda, né? Mas com uma visão realmente de entender o negócio dele. E aí a gente entendendo o negócio do produtor, a gente começa a evoluir em etapas, em identificação de como que a gente pode trabalhar essa transformação da fazenda do cliente. Então é muito mais um diagnóstico bem minucioso, né? A gente consegue fazer algumas reuniões online, a gente consegue ir para o campo, a gente consegue passar uma semana mesmo dentro da fazenda do cliente, identificar onde são esses possíveis gaps, e aí a gente começa a trabalhar com esse produtor, né? Que nós temos dentro da consultoria, que são 4 grandes pilares, tá? Então a gente foca o que a gente entende aqui, né, na digitalização da lavoura que a primeira coisa que vem dentro de uma digitalização são as pessoas, tá? Então, não adianta nada o cara comprar tecnologia, trazer ela para dentro da fazenda, se ela não treinar, se ela não trabalhar essas pessoas, né? Se ela não desenvolver essas pessoas para no momento que ela receber a tecnologia, ela está pronta para executar, tá? Então a gente acredita, né, dentro dos pilares da nossa consultoria, que as pessoas são um papel fundamental para o nosso negócio, tá? Então, se você, produtor, deseja digitalizar sua fazenda, deseja fazer uma transformação digital, que é atualizar os seus processos, ter informações
mais relevantes para tomada de decisão, tá? Você precisa primeiro trabalhar as pessoas. Depois a gente vai para uma segunda etapa, né, da nossa consultoria, que é identificar processo mesmo, tá? A gente entra lá no seu negócio, identifica o seu processo de produção, identifica o que está digitalizado, o que não está, né? Verifica o tanto de, a gente até brinca, verifica o tanto de papel que tem para preencher dentro da fazenda. E aí a gente enxerga isso no dia a dia ali junto com o produtor. Quais são as tecnologias externas, não só de agricultura digital, mas às vezes tem uma tecnologia de automação de entradas de notas fiscais, né? A gente tem tecnologias relacionadas à área administrativa. Então a gente faz um levantamento dessa área ali junto com o produtor, né? Do que ele necessita, né? De quais os processos que ele tem que digitalizar. E a gente começa a recomendar qual que seria a melhor tecnologia. Então a gente acredita que são as pessoas, identificação dos gaps dentro do processo. Então você, produtor, que não tem os seus processos da fazendas bem definidos, que acaba fazendo, as coisas acabam acontecendo naturalmente, mas você não tem um processo bem definido, tá? A gente ajuda nessa identificação, nessa construção desse processo, para que todo mundo tenha essa visão geral da fazenda. A gente até brinca e fala assim, o que cada engrenagem, né, dessa máquina, né, que é produzir, o que cada um, quais são as responsabilidades, quais que são as entregas de cada engrenagem, de cada processo, tem que executar para que no final, né, o produtor produza mais e tenha essa entrega da soja, do seu milho, do seu algodão, né, lá na linha de frente para o mercado. E aí a gente passa pela essa etapa de processos, a gente acaba caindo numa etapa de recomendar tecnologia. E por que recomendar tecnologia? O que nós acreditamos aqui na Agrodigital Cerrado, que não existe a melhor tecnologia. Existe a tecnologia que mais vai se adaptar à sua necessidade. Então, um exemplo bem claro disso. Cara, eu preciso saber se a minha máquina entra no talhão e sai, se pulverizei aquele talhão naquele dia. Às vezes você vai precisar de uma telemetria só simples da máquina. Você não vai precisar daquela telemetria que custa R$ 1.000, R$ 1.500 por mês no seu negócio, em cada máquina. Então, quando a gente fala de tecnologia, a gente entende o seu negócio e adequa aquela melhor tecnologia que vai responder às suas necessidades a curto prazo, tá? E às vezes a longo prazo. Então, a gente define muito bem isso dentro da consultoria, né, de transformação digital, qual que é a melhor tecnologia para aquele momento para o produtor. E a gente fala da tecnologia por quê? Porque tem um aprendizado durante essa jornada. A gente não consegue ir lá e digitalizar 100% dos processos. É uma jornada, temos que treinar pessoas, temos que rever e fazer novos processos, às vezes, dentro da fazenda. Então, a gente trabalha muito disso que, cara, às vezes vai ter uma tecnologia que ela não é a melhor do mercado, mas ela vai te atender naquele momento, ela vai resolver o seu problema, e aí as pessoas evoluindo, os processos evoluindo, a gente vai até melhorando essa tecnologia com o passar dos anos, tá? E aí, quando a gente finaliza toda a parte de tecnologia, a gente começa, né, que é extremamente importante, a consolidação dos dados gerados nessa transformação digital. Então, quando a gente fala transformação digital, nós estamos falando de ter processos mais digitais, conseguir administrar a fazenda, o que a gente até comenta, a fazenda na palma da mão, um pouco mais à distância. A gente sabe que tem muitos produtores que não conseguem estar na linha de frente em todos os processos da empresa. Então, a gente digitaliza esses processos e ajuda a fazer com que ele tenha o poder de tomada de decisão na palma da mão. E aí vem o quarto pilar, né, que é a consolidação de dados. Então, tudo que aquilo de informação que é gerada com a tecnologia, a gente traduz isso, leva para uma plataforma, né? E de maneira mais simples, a gente mostra o dado para o produtor, né? O KPI que a gente fala, né? O dado que ele tem que monitorar, né? De uma maneira mais simples e aí ajuda ele a tomar decisões do dia a dia. Então, dentro da nossa consultoria, a gente se baseia dentro desses 4 pilares, né? A consultoria de transformação digital da fazenda, né? Transformação dos processos dentro da empresa. A gente se baseia nesses 4 pilares, né? Para que a gente realmente tenha uma consultoria consolidada. Incrível, Rafael. E é muito interessante essa questão de vocês indicarem a tecnologia para a real necessidade do produtor, né? Você simplesmente falar, ó, esse aqui se vira, muito interessante. E como que funciona essas etapas dentro do processo em si, né? Dentro da digitalização?
Dentro da consultoria, praticamente a gente tem 5 fases, tá? Ali eu comentei os pilares que são as principais áreas que a gente atua na consultoria. Mas a gente falando de etapa, a gente tem 5 grandes fases dentro da consultoria. A primeira fase é o diagnóstico dos principais processos da fazenda, tá? É onde a gente foca em ir lá no campo, ir lá com você, né? Ir lá com o produtor, né? Ficar lá uma semana, 15 dias, se for necessário, dentro da fazenda do cliente, entendendo as etapas, né? De compra de insumos, toda a parte de pré-plantio, né? As etapas de plantio desse cliente, como é que é o manejo dele, como é que ele faz toda a parte ah, de trabalho em cima da lavoura, né? De preparo de solo, se ele realiza, né? Conservação do solo. Então a gente entende todos os processos de produção desse cliente, até às vezes uma venda, né? Como é que ele executa essa venda dos grãos. Então a gente trabalha nessa primeira fase um grande diagnóstico da fazenda. Por quê? Porque muitas vezes o produtor já tem uma tecnologia lá implementada, tá? E aí a gente até entende se essa tecnologia é a melhor para aquele momento dele, tá? E aí, com essa definição, com essa clareza do processo, nessa primeira etapa, a gente começa a definir um plano estratégico, tá? Então, a nossa consultoria tem como esse primeiro principal processo, tá? Na segunda fase da consultoria, praticamente, tá, a gente começa a definir as tecnologias que vão ser implementadas para o produtor. Entender o que ele já tem, como que é executado, mas principalmente definir qual que é a melhor tecnologia, olhando a estrutura que ele tem, olhando os processos que ele tem, a equipe que está ali na linha de frente com ele, aí a gente escolhe as principais tecnologias que podem ajudar ele a digitalizar a fazenda, tá? Tá, deixa eu fazer só uma pergunta. Se ele tem essa tecnologia, é a tecnologia ali do momento, vocês ajudam também ele a, vamos se dizer, utilizar 100% daquela tecnologia? A maioria das vezes, tá, pessoal? A gente chega na fazenda e o produtor tá embarrotado lá de tecnologia. Ele tem um software para fazer tal coisa, ele tem uma, um outro software direcionado a ver manejo de fertilidade de solo. Só que esse cara, ele não. É muita informação, tá, pessoal? É muita informação e ele não consegue tomar decisões em cima dessa informação. Então, se o produtor já tem lá um software implementado na fazenda, a gente entende como funciona esse software e ajuda a conduzir essa solução também dentro da fazenda, tá? Então, a gente trabalha dessa maneira, porque a gente entende que a equipe já está qualificada muitas vezes, a equipe já está num caminho, né, de retirar o máximo dessa solução, então a gente faz isso sim também, tá? Maravilha. E aí a gente vai para uma terceira fase, né? Praticamente a segunda fase a gente recomenda a solução, né? E mostra o quanto que ela é adequada para sua fazenda. E na terceira fase a gente começa a trabalhar, né, a implementação dessa solução e um treinamento intensivo com a equipe técnica, que é quem vai trabalhar com a solução, com software, com equipamento que seja, né? E também o mais importante, da equipe de gestão. São 2 momentos que a gente faz a fase 3. A primeira fase é realmente treinar a equipe, fazer todo mundo entender o que está acontecendo. E uma segunda ali, terceira fase, que é o seguinte: quem vai receber esses dados? Quem vai receber os dados consolidados? A equipe de gestão, gerente da fazenda, o dono do negócio. Às vezes tem um gerente na fazenda, tem um coordenador, né? A gente treina essa equipe, capacita essa equipe para que eles recebam informações importantes para a tomada de decisão e mostre para eles o quanto é importante, né, a execução da plataforma, a execução, né, das atividades dentro do software para que eles tenham informações coerentes para a tomada de decisão, tá? Então é um pouquinho da nossa consultoria, né, dentro daquelas etapas, né? A fase 3 a gente trabalha muito isso, o treinamento e o treinamento de toda a equipe, deixando a importância de cada um em relação a esse negócio. Na fase 4, praticamente a gente passa a monitorar dados que estão sendo gerados por essas plataformas, por esses processos que estão sendo digitalizados. E aí, esse monitoramento faz com que a gente possa fazer correções pontuais, né? Seja de treinamento, seja dos resultados já que a gente está obtendo dentro dessas plataformas, né? A gente ajuda o produtor a fazer já melhorias pontuais a curto prazo. Então, na quarta fase, praticamente a gente começa a
a ter dados, né, dados consolidados, dados que realmente são interessantes para tomada de decisão, e já começa a agir de uma maneira pontual junto ao cliente, o que, que deve ser executado na fazenda, né, o que deve ser feito ali para melhorias pontuais. Numa quarta fase, a gente tem toda a parte de controles, aqui eu comento que é uma das fases mais importantes do negócio. O que, que é o controle, tá, pessoal? É onde a gente trabalha muito na consultoria para que vocês tenham dados em mãos que sejam importantes para a tomada de decisão, tá? Então, na consolidação de dados, a gente começa a construir junto ao cliente, né? Acho que vocês já devem ter visto, né, dentro de usina, dentro de outras áreas, né, o COA, né, o Centro de Operações Agrícolas, onde a gente começa a consolidar esses dados das plataformas, né? E começa a trazer para vocês potenciais tomadas de decisão. Dentro da quarta fase, praticamente, né, junto ao cliente, a gente constrói os KPIs de monitoramento que vai ajudar ele durante toda a jornada de produção a entender como é que está o desempenho do seu negócio, seja na produção, seja no plantio, seja lá dentro do silo dele. A gente entende como que está esse andamento das atividades e esse KPI ajuda ele a consolidar realmente o que ele tem que tomar de decisão. Praticamente a gente começa, quando a gente vê aquelas histórias de filme, né, que tem aquele monte de TV dentro do escritório, que o cara toma decisões mais à distância, esse é o momento que a gente começa a construir o COA. O COA nada mais é do que um centro de operações agrícola e aonde o produtor vai ter informações relevantes para tomada de decisão, tá? O que a gente passa a falar, e depois eu vou comentar um pouquinho, ele passa a ser o coração da empresa, tá? Por que o coração da empresa? Porque se você tem dados consolidados, você tem um KPI de monitoramento, e através desse KPI de monitoramento, né, dessa meta de monitoramento, você consegue tomar decisões e aí sim mudar processos, mudar pessoas, tá? E nós temos uma última fase dentro dessa consultoria que é, beleza, estamos lá junto com o produtor, estamos monitorando, né? Às vezes o produtor fala, eu não quero ter uma estrutura aqui dentro da fazenda, a gente constrói essa estrutura dentro da nossa consultoria, nós já temos TVs lá disponíveis, a gente monitora, e quando um KPI desse foge, a gente conversa com o produtor, chama para uma reunião, faz uma visita, para ajudar ele a entender e falar, cara, ó, esse daqui é o potencial de melhoria. E na quinta e última fase, né, a gente sempre faz entregas de fechamento de safra, consolida esses dados, enxerga esse fechamento e fala, produtor, o que a gente passou nessa fase de, sei lá, na fase da safra, a gente tem que melhorar isso daqui para a gente ter uma melhor condução da safrinha. Então a gente trabalha aí com entregas de fechamento na safra e na safrinha com esse produtor, além, né, de discutir tudo, quais foram os resultados e montar um plano de ação para o próximo, a gente fala para o próximo ciclo de produção, seja safra e safrinha, ou seja as 3 safras que ele tem dentro do seu negócio. E aí a gente consolida tudo que é relacionado a dados, a gente consolida tudo que é relacionado a realmente o que ele implementou de tecnologia e começa a ter um trabalho mais aprofundado de dados em cima do seu negócio. O que a gente quer deixar claro aqui para o produtor é: nós também não conseguimos digitalizar 100% da fazenda do cliente, tá? A gente digitaliza processos, esses processos eles são digitalizados anualmente, às vezes 1, 2, às vezes até 3, se o cara já tem uma experiência maior, mas com o foco de realmente ser uma jornada de transformação digital. E o porquê disso, tá, pessoal? Acho que isso é de extrema importância. Se você levar a tecnologia para a fazenda e você não entender dos seus processos, ou as pessoas não entender do que está acontecendo, praticamente em 1 ano, 2 anos, você vai falar que essa tecnologia não funciona e vida que segue, tá? Então, a gente tem muito essa experiência de entender o momento do produtor, entender o momento do negócio dele e realmente fazer a digitalização do processo que ele vai ter mais retorno financeiro, do processo que ele está correndo risco, né, na sua produção, né, no seu negócio. Certo, Rafael. Acho que seria interessante a gente falar um pouco dos benefícios de tudo isso, né, no dia a dia do produtor. A gente está falando aí de processos, pessoas. Como que é esses benefícios, né, no dia a dia do produtor?
Eu só vou pedir para voltar só. Eu gosto de falar de benefícios em cima do slide dos nossos pilares. Por isso Ah, que a gente comenta a transformação digital da fazenda em cima dos nossos pilares, tá? Eu acho que a gente tem várias fases, mas quando a gente fala de processos, a gente tem vários benefícios, tá? O primeiro deles é melhoria de eficiência operacional, tá? Por quê? Porque se o cara não conhece os seus principais processos de produção, se ele não tem a clareza, se ele não tem KPIs que ele monitore esses processos, ele não consegue ter eficiência operacional. Então, a gente enxerga que um grande benefício quando ele entende o seu processo, quando a gente vai lá e escreve, mostra para ele como é que é o processo dele, a gente entende que ele vai ter, né, uma melhoria de eficiência operacional. E ele vai ter porque ele vai entender realmente como que funciona ali a fazenda dele, entendeu? E às vezes o produtor tem uma, duas, três fazendas e cada um funciona de uma maneira essa engrenagem. Outra coisa também que ajuda muito ali o produtor, ele ter uma resiliência organizacional. Isso é um grande benefício. E o que é resiliência organizacional? É que ele vai entender os seus processos e caso tenha que fazer alguma mudança de extrema importância, sei lá, mudar o seu modelo de negócio, mudar o seu modelo de produção, ele tem a clareza como que ele pode mudar, porque ele realmente tem esse diagnóstico do processo, tá? E isso a gente tá falando assim, ó, tô produzindo hoje milho e soja, amanhã eu vou produzir gergelim. O que eu vou fazer? O que eu preciso fazer para mudar? Né? O que isso vai afetar nos meus processos, que eu vou lá e faço uma modificação e consigo ter produção. Então, é isso que a gente foca ali nos benefícios de processo. O que a gente vê também muito claro é, se eu tenho um processo bem definido, estruturado, digitalizado, eu consigo me adaptar rápido às mudanças que aparecem no mercado, tá? Então, tô lá, o preço não tá legal, o negócio tá andando, será que eu consigo economizar no meio dessa jornada? Se ele tem isso, né, bem desenhado, ele consegue se adaptar rapidamente a essas mudanças, tá? E o que ajuda muito nele a ter uma conformidade, né, geral da sua fazenda e um gerenciamento de risco. O que a gente enxerga muito tem vários processos dentro da empresa, mas aí quando as pessoas vão executar esses processos, não tem uma conformidade. Uma fazenda faz de um jeito, outra fazenda faz de outro, aí a gente não tem um padrão mínimo e acaba afetando no final que a gente tem um direcionamento e esse direcionamento não é executado. Cada fazenda faz de um jeito. Então, entender o processo, digitalizar ele, né, construir os KPIs necessários para esse monitoramento ajuda o produtor, né, ter uma maior conformidade. E quando a gente tem conformidade na produção, a gente gerencia riscos, tá? E eu acho que isso é de extrema importância para quem está no negócio que é a céu aberto, que é extremamente arriscado. Então, a gente ajuda o produtor nesse caminho. Quando a gente passa para a etapa de pessoas e falar de benefícios, a primeira coisa, começar a desenvolver competências e habilidades nessas pessoas. O que a gente enxerga que muitas vezes a pessoa já está ali há vários anos no negócio do cliente, é uma pessoa de extrema importância para o negócio, tá? Seja o gerente da fazenda, seja o operador de máquina. E aí, quando a gente começa a trabalhar com ele, com a digitalização, né? A gente traz esse benefício do desenvolvimento da pessoa, sabe? A gente começa a habilitar na pessoas novas competências que muitas vezes ela não sabia que tinha, né? Mas é porque não foi desenvolvida. Então, em benefícios em relação à competência das pessoas, a gente ajuda muito a se desenvolver. Outra coisa também, dentro ali do pilar de pessoas, um benefício gigante. Conseguir fazer com que essas pessoas tenham um desempenho melhor dentro da empresa. E o que é o desempenho? Saber o que tem que executar, ou como executar, e executar com excelência. Então, a gente busca ali nos treinamentos das pessoas deixar a clareza para elas qual que é o papel fundamental dela dentro do processo e como que ela tem que executar esses processos para que ela tenha realmente lá na frente a entrega, né, que o dono da fazenda quer, que a empresa de consultoria deseja. Então, a gente tem muito isso também. Uma coisa importante também, Isabel, quando a gente fala de pessoas, tem um sentimento da pessoa que trabalha com tecnologia, que trabalha com a digitalização de processo, né? Uma coisa que chama retenção de talentos. O cara tem orgulho de falar, eu trabalho na fazenda X, Y, e lá a gente tem o processo X digitalizado, a gente tem o
processo de fertilidade e nutrição de plantas digitalizado. Então, é um foco muito grande da pessoa se sentir dentro de uma fazenda, dentro de um negócio que está acompanhando as tecnologias. Então, a gente sente que isso é de extrema importância para a pessoa. Então, a gente enxerga que essa retenção de talentos também é um grande benefício para a fazenda, porque ele se sente bem sabendo que ele está na vanguarda do negócio, que ele está na vanguarda da empresa que está trabalhando com tecnologia, né? Eu acho que isso também é um grande benefício. E acho que também pessoas... É que quando a gente começa a trabalhar a mudança de pensamento do colaborador, do cara que é o tratorista, né, da pessoa que está lá na linha de frente, ele começa a ficar mais flexível. Essa pessoa, por isso que o nosso slogan é transformando processos e pessoas mais digitais, essa pessoa passa a se adaptar de uma maneira mais rápida com as mudanças. Então, a gente está hoje falando de uma agricultura de precisão, uma agricultura regenerativa, daqui a pouco estamos falando de imagem de satélite e tudo mais. Essa pessoa começa a entender de uma maneira mais rápida essa mudança e se adaptar. Então, acho que isso também é um grande benefício ali nos treinamentos que a gente dá para essas pessoas. Ela começa a se adaptar de uma maneira mais rápida à necessidade do que a empresa deseja. Quando a gente vai para a tecnologia, praticamente é o uso da tecnologia lá no campo, né? O que a gente busca com a tecnologia? Primeira coisa, aumento de produtividade. É isso. Mas estamos falando de produtividade de produtividade lá da linha de frente, só da produção de soja, de milho? Não. Nós estamos falando de produtividade dentro do processo. Então, se eu executo um processo dentro da fazenda em X tempo, a gente às vezes quer executar o processo da fazenda em Y tempo, reduzir, entendeu? Otimizar realmente, né, o recurso que são pessoas, que principalmente é o tempo. Então, a gente entende que digitalizar processos dentro da fazenda vai te ajudar a ter uma maior produtividade. E não é a produtividade final, é a produtividade dentro do processo. Se eu entrego em X, eu vou entregar em Y. Outra coisa importante também do uso de tecnologia é realmente entender aonde precisa, o que precisa, né? Para que você realmente gaste esforços, gaste insumos, né? Gaste tempo em cima daquilo que é necessário. Então, é a mesma história que eu sempre comento, é produzir mais com menos, né, de uma maneira sustentável. Então, a gente trabalha muito isso. Entende o processo, entende como as pessoas trabalham e tenta nessa jornada verificar como que é o impacto, né, ambiental em cima disso, como é que é o impacto, como é que a gente consegue construir uma sustentabilidade maior em cima desse processo, tá? E também falando de tecnologia, e a gente busca muito isso, gente, quando a gente começa a levar tecnologia, a gente começa a monitorar, né, principalmente as culturas, monitorar e gerenciar as culturas. Então, quando a gente fala lá, um processo de digitalização da fertilidade do solo, cara, a gente quer saber como é que é o comportamento do seu solo, como é que a gente administra isso, né? Como é que a gente administra a conta solo, né? Que acho que a gente pode depois futuramente falar um pouquinho, né? Mas praticamente a gente começar a monitorar e ter um gerenciamento. Então, se eu não tenho dados para gerenciar, eu não consigo gerenciar. Então, se eu não tenho informação para tomar decisão, eu vou continuar fazendo da mesma maneira que eu faço hoje. Então, digitalizar processos é começar a monitorar os seus processos e gerenciar de uma melhor qualidade tudo que está sendo executado na fazenda. E uma coisa muito importante também quando a gente leva a tecnologia para a fazenda, e às vezes acontece, mas às vezes não, é a automação de tarefas, tá? Então, às vezes o cara tem um processo tão complexo que envolve um monte de papelada, envolve um monte de digitalização. Eu plantei tal coisa, o cara tem que lançar manualmente, lançar em 20, 30 planilhas. A gente começa a automatizar tarefas que ajudam o produtor a reduzir tempo. E aí, pessoal, quando a gente reduz tempo e automatiza tarefas, nós estamos falando lá de programas com inteligência artificial, programas com algoritmos que entendem o que está acontecendo dentro da propriedade, mas numa visão, né? Acho que isso acho que é até importante deixar a clareza. O pessoal olha e fala, pô, tem inteligência artificial, vou perder meu trabalho. Não, gente. A inteligência artificial que vocês estão vendo disponibilizada no mercado é para automatização de processos. Sabe aquela coisa chata que você não gosta de fazer dentro da linha de produção? A inteligência artificial vai fazer com que você perca menos tempo com isso e gaste mais tempo analisando, né, gerando outras informações para ter uma melhor tomada de decisão.
Então, o que a gente olha também no mercado, quando a gente fala, vai levar inteligência artificial para digitalização do processo. Vamos sim, mas para automatizar esses processos que são chatos, que são repetitivos dentro do negócio. E dar uma maior segurança, porque a maioria desses processos que são chatos e repetitivos, eles são manuais. Né? Vai lá, assina, joga numa planilha, joga para outra planilha. Quando vê que você precisa... A maioria das vezes a gente pergunta isso pro produtor. Cara, quanto que tá o ponto de fósforo no seu talhão X? Ele não tem a resposta. Por quê? Porque não digitalizou, tá lá dentro de um cadernão, ele vai, fica folheando, acha ali tudo, se ele simplesmente poderia entrar numa plataforma e falar, ó, o ponto de fósforo X, ou quanto que eu vou precisar de calcário, tá aqui dentro dessa plataforma, tá digitalizado, eu consigo, em 5, 10 segundos, entrar, olhar e tomar uma decisão, tá? Então, acho que isso ajuda muito na parte de processo de tecnologias ali também, tá? A gente levar um pouquinho dessa tal da inteligência artificial de uma maneira mais leve ali para o produtor, mais traduzida, tá? Quando a gente cai no pilar, na consultoria de consolidação de dados, aí a gente vai para o negócio que hoje eu vejo que o produtor está sofrendo, e você, produtor, eu sei que você tem lá dentro uma ferramenta de monitoramento de máquina, uma ferramenta de monitoramento de fertilidade de solo, né? Eu faço visitas, eu chego a campo, vejo lá o cara com 5, 10 TVs lá dentro da fazenda para falar que está monitorando, mas simplesmente ele está só monitorando. Então, a consolidação de dados realmente dentro do processo é fazer que você tenha, que a gente busca, trazer um monitoramento a mais a tempo real. Por isso que a importância da construção do KPI. Será que você e produtor tem o KPI adequado, né? Tem a meta adequada para monitoramento, para melhor tomada de decisão? Então a gente traduz isso, é um monte de informação que ele recebe lá. Cara, você não precisa 20 informação para tomar decisão. Você precisa 3, 4 dessa plataforma, 2, 3 dessa outra plataforma. A gente vai construir e monitorar isso e fazer com que você passe a ter uma tomada de decisão mais em tempo real. Então, isso é um grande benefício quando a gente faz uma consolidação de dado, quando a gente constrói um COA lá dentro da fazenda. Mas eu não tenho uma pessoa capacitada para lidar com isso. Não tem problema nenhum. É uma consultoria. A gente vai treinar, vai trazer essa pessoa para dentro do negócio. Né? Se você tem uma pessoa que tem essa visão, muitas vezes é o filho do dono, né, do negócio que entende mais de tecnologia. A gente ajuda você a construir esses KPIs e começar a tomar decisões um pouquinho mais em tempo real. Às vezes é uma vez por mês, às vezes é semanal, até chegar em alguns KPIs que são decisões diárias. Então, a gente ajuda em todo esse trabalho. Uma outra coisa também, quando a gente consolida dados, gente, a gente para de tomar decisão do acho ou me acho. Tá? São dados consolidados, são informações geradas de pessoas treinadas, são dados seguros, e vocês começam a tomar uma decisão mais informada, sabe? Uma decisão mais em cima de dados concretos. Mas eu... Não tenho eu mais. Tá? Esse é o dado, isso é o que foi gerado. Se você não confia no dado, na geração do dado, nós vamos voltar lá na primeira etapa, na segunda etapa, treinar, retreinar, conversar com as pessoas, mas você vai tomar uma decisão em cima de dados. Isso a gente começa a falar um pouquinho da mudança da cabeça do produtor. A próxima jornada que o produtor tem dentro do seu negócio, tá? O que a gente comenta de, cara, passamos pela biotecnologia, estamos lá na fase de sustentabilidade, de carbono, né, de agricultura de precisão. O próximo desafio seu, produtor, é entender os dados que você tem dentro da sua fazenda e tomar decisão. Isso vai te fazer a ser competitivo perante ao mercado. Então, essa clareza de ter uma decisão tomada em cima de dados vai ser a maior importância. É o próximo degrau da agricultura, tá? E uma coisa importante, quando eu consolido dados, quando eu tenho um KPI, quando eu tenho o poder de tomada de decisão, a gente consegue se antecipar a problemas. A gente consegue se antecipar daquela dor de barriga de falar, nossa, se eu tivesse... Não, você pode fazer isso, porque agora você tem informação, né, com maior agilidade, uma informação segura para tomada de decisão. Então a gente tem essa visão do benefício de realmente, cara, se você digitalizar a sua fazenda, eu te garanto que você vai conseguir se antecipar a erros, se antecipar a problemas que acontecem no dia a dia, mas você só vê isso no final da sua jornada. Então, a gente ajuda muito com esse benefício da consolidação de dados. Nossa, quantos benefícios, hein, Rafael? Incrível.
Você tem você trouxe pra gente algum exemplo, né, que você se deparou aí na sua jornada de trabalho, que faz anos que você está trabalhando com tudo isso? Um exemplo que eu gosto de comentar muito é, é a digitalização da conta solo, sabe? Eu acho que tem até um slide aqui que a gente pode mostrar um pouquinho. Quando a gente está lá fazendo o trabalho de entender o processo do cliente e tudo mais, às vezes a gente se depara com isso, tá? O que que é? O que que esse slide quer dizer? É, cara, o produtor às vezes enterra 60% do seu investimento, seja corretivo, fertilizante, semente, e ele não digitaliza o processo que ajuda a cuidar disso. Então, nós estamos falando lá de fertilidade e nutrição de plantas, de plantio. Então, a gente trabalha, por exemplo, nesse cliente que a gente conversou muito com ele. É, cara, ele tinha um investimento gigante, ele planta algodão e ele enterra mais de 60% de todo o seu investimento. Então, a gente, enxergando o processo de fertilidade e nutrição de planta dele, ele estava tomando decisão ainda no papel de pão, tá? Então, quando a gente fala lá de conta solo, né, de conta bancária, que o solo é uma conta bancária, a gente ajuda a digitalizar esse processo. O que que é esse processo? Ele saber que está enterrando a grana, o como que essa grana está sendo utilizada, né, esse dinheiro enterrado ali no solo. A gente ajuda ele a entender, através do extrato da conta bancária, através de uma análise de solo, o como que está sendo esse extrato da conta e se planejar em cima disso. Então, quando ele recebe um resultado de fertilidade de solo, quando ele tem esse processo digitalizado, ele já sabe o que ele tem que comprar de insumos, ele sabe o que ele tem que se posicionar ali no mercado, ele sabe qual talhão que ele vai ter que fazer um manejo diferenciado, né, para ele tomar uma decisão realmente de produção. Então, assim, em cima desse estudo de caso, quando a gente digitaliza o processo de fertilidade e nutrição de planta, a gente está dando um poder maior de decisão para ele se planejar, para ele executar esse processo, porque a gente vai lá e realmente descreve o que está dentro desse processo, e a gente traz essa visão dele gerenciar melhor o seu solo, a sua conta bancária. E aí, quando a gente fala conta bancária, nós estamos falando de risco. Onde que eu vou pôr meu dinheiro? Será que eu vou pôr no talhão XYZ? Então, nós estamos falando aqui, quando a gente fala conta solo, conta bancária, é gerenciar o risco do negócio do produtor. Então, você, amigo produtor, que ainda não está, pelo menos com a sua conta solo aí digitalizada, é de extrema importância que você entenda como digitalizar esse processo e ter informações para a tomada de decisão, uma decisão baseada em dados, e nós aqui ajudamos você a entender esse extrato e melhor se planejar, seja o como está o agora ou para onde você deseja caminhar, né, em termos de produção, em termos de manejo, realmente ajudar você a trilhar essa jornada com maior eficiência. Fora isso, Rafael, o solo é o bem maior, né, do produtor. Então, cuidar dele da melhor forma é muito importante. Tanto que na nossa consultoria é um dos primeiros processos que a gente digitaliza, tá? Primeiro, porque o produtor já lida com isso no dia a dia, às vezes, contrata um serviço de agricultura de precisão, ele já sabe entender um pouco mais esses dados, ele sabe tomar decisão em cima do dado, né? Mas é um dos principais dentro da nossa jornada. Um outro processo que a gente ajuda a digitalizar, e eu acho que é um exemplo, um case legal, é essa criancinha aqui, o tal do drone. Praticamente o drone entrou de vez no negócio de produção, tá? Se você não usa ainda drone aí no seu negócio, sinal que você não está tão atualizado. Então, procure entender os benefícios que o drone pode trazer dentro da sua propriedade. Então, você imagine, o produtor tem todo o processo dele de produção, o drone chegou arrebentando esses processos, tá? Aí você fala arrebentando em que sentido? Vou dar um exemplo relacionado à produção de cana-de-açúcar. Hoje o drone, ele é utilizado, pra você ter uma ideia, ele é utilizado, falando, separar os processos da cana-de-açúcar. Tem um preparo de solo, tem depois o pré-plantio, plantio, né, as adubações e a colheita. São 5 processos. Bem generalizado aqui, tá? Quem é produtor aí de cana-de-açúcar não fique bravo perante a isso. Mas o drone, ele entrou tão dentro do processo, né, de digitalizar a fazenda do cliente, porque, ó, antes de eu ir lá e fazer o preparo de solo, a gente voa com o drone para identificar aonde são os potenciais de erosão, aonde ele tem danificação relacionada a toda a parte hídrica da lavoura. Depois, antes de fazer o plantio, a gente lá com o solo exposto faz o voo e planeja
a sistematização da lavoura desse cliente, onde vai ficar os carreadores, onde vai ficar as curvas, né? Se ele tiver uma fazenda com dificuldade, nós temos aqui dentro da empresa o tal da Smart Line, que a gente pode falar um pouquinho mais para frente. Então, antes de iniciar o plantio, ele vai lá e faz um voo para identificar como que vai ser o plantio dele. Depois disso, que ele plantou, ele vai lá e faz um voo para identificar falhas, porque falhas vai ficar lá 5 anos com essa lavoura implementada, 6, 7 anos com essa lavoura implementada de cana. Então ele faz um voo para identificar as falhas de plantio e enviar a equipe lá para fazer o replantio. De novo, estou falando tanto que uma tecnologia mudou o processo, né, de uma produção de cana-de-açúcar, né? Depois de ver falhas, ele monitora via NDVI como é que está o andamento desse NDVI da lavoura, se tem praga atacando, se não tem, né? Faz uma imagem ali para uma aplicação localizada de reboleira de planta daninha, tá? Então a gente tá lá de novo falando, mudando o processo do produtor, que tinha um outro pensamento, ele conduzia a lavoura de um jeito e está conduzindo do outro. E lá antes da colheita, para você ter ideia, hoje até maturador em taxa variável é possível fazer com o voo do drone, fazer um mapa de aplicação à taxa variável e realmente aplicar lá o maturador, né, que a gente utiliza ali. O maturador, só para explicar um pouquinho para os ouvintes, eu vou tentar ser bem genérico aqui, a gente aplica um produto na lavoura de cana que ajuda a aumentar, né, a ATR, que é o total de açúcar ali na cana, para que na hora que a colheita vem, ela faça essa colheita e leve o açúcar e não leve água para a indústria. Então, isso é só para você ter uma ideia como é que uma tecnologia mudou o processo de produção, né, de cana-de-açúcar. Então, hoje o drone na produção de cana-de-açúcar é de extrema importância. Eu comecei a minha jornada dentro de uma usina, então ajudei a construir todos esses processos, a digitalizar esses processos e verificar como que o processo anterior está sendo afetado, claro que sempre para bom, né? Com a utilização dessas novas ferramentas, dessas novas tecnologias, de novos software. Então, durante essa minha jornada, ajudei a construir muito isso, tá? E aí também o que a gente fala de um estudo de caso legal também, eu passei muitos anos dentro da produção de cana-de-açúcar, né, de grãos. Oh, É você? tem até uma imagem minha aí, Ah, pô. Pegaram a minha imagem aí, não sei da onde, mas essa é velhinha, hein? lasnei. Olha, tá o rostinho assim, ó. Essa é uma reportagem que eu fiz, foi em 2012. Eu acho que esse é um case legal de mostrar que o quanto, quando eu comentei lá que a gente tem um COA, começa a trazer as informações do campo para tomar decisão dentro do escritório, né? Essa daqui é uma imagem que fala um pouquinho do COA, né? Que é onde a gente tem as TVs, onde a gente toma decisão. Mas tá vendo aquele reloginho ali do meu lado, no meu rosto? Aqui a gente tinha um trabalho muito intenso em 2012 em entender, né? Trabalhei sempre com isso, em entender quais são os dados realmente que são importantes para tomar decisão, né? E a gente, dentro dessa unidade produtiva que a gente tinha, era em torno de uns 100 mil hectares de cana, né? Uns 10 mil hectares de laranja e também uns 30 mil hectares de grãos. Aí grãos entra... A gente tinha também amendoim, mas era principalmente soja e milho, né? A gente teve um case muito, muito relevante de aumento de produção de hora-máquina dia. Então a gente foi lá, monitorou o KPI, né, construiu esse KPI junto com a gerência, junto com a direção da empresa, junto com o dono do negócio. A gente entendeu qual que era o KPI que deveria ser monitorado para a gente ter uma maior produção das máquinas. E a gente começou a enxergar gargalos dentro da produção, quantidade de máquinas na frente de colheita, quantidade de equipamentos, será que estava bem adequado à frota? Né? O cara tinha, tem que fazer 200 hectares dia de pulverização. Aí chegava, os equipamentos estavam acima da média às vezes, né? Esse equipamento poderia fazer 250 hectares e não só 200. Então a gente começou a enxergar gargalos e um case importante, e até hoje, quando eu encontro o pessoal, né, da onde eu trabalhei, e eles comentam, né? Pô, Rafael, você foi um grande diferencial nisso. A gente saiu de aproveitamento de horas máquinas de 12 horas para 19 horas. Isso não foi de um ano para o outro, isso foi construído junto com toda a equipe de gestão. A gente saiu de uma produção de horas máquinas, tá? Por digitalizar o processo, por ter informação em tempo real. Levamos rastreadores para a linha de frente. Digitalizamos se o cara estava operando ou não, quantos hectares ele fazia dia, né? Ele apontava isso dentro do aplicativo. A gente conseguiu sair de 12 horas máquinas praticamente para 19 horas em 3 anos. E o que a gente quer dizer com isso? O produtor
parou de gastar, parou de investir essa grana, que são máquinas que valem milhões, e passou a otimizar o seu recurso ali, né, o seu equipamento de uma maneira mais eficiente. Então, esse é um case importante, tem vários outros cases que a gente trabalhou, né? Um dos cases também é que em relação a utilizar a ferramenta do drone, né, dentro do negócio da empresa. Mas um case principal é, cara, eu reduzi em 40%, né? Pra falar a verdade, você ganhou eficiência, mas a gente reduziu em torno de 30%, ali de 20% a 30% o seu custo de operação, porque suas máquinas passaram a ser mais eficientes. E hoje eu vejo, eu entendo quem está do outro lado aí, o agricultor, eu tenho certeza que você comprou uma tecnologia, comprou uma automação da máquina, né, um rastreador, um rastreamento, está fazendo apontamento lá de horas paradas da máquina, tudo que executa, mas você não sabe o KPI, né, que você deve usar, que você deve monitorar, né, para que você tenha, né, uma maior produção. Relacionado a isso também, a máquinas, né, digitalização do processo de produção relacionado a máquinas, tem um outro case que acho que é muito importante. É, a gente conseguiu identificar, a empresa rodava dois turnos de produção, né, duas etapas, e a gente conseguiu identificar através dos dados que a equipe da manhã era mais eficiente, o primeiro turno era mais eficiente que o segundo turno. E a gente falou, pô, o que está acontecendo? A gente olhando o KPI de produção, do que o pessoal entregava, olhando a explicar um pouquinho mais aprofundado. A gente começou a olhar nesses KPIs de produção, de hora máquina, o que estava trabalhando, a troca de turno do segundo turno era muito mais longa. Os caras demoravam mais para voltar a executar as atividades. E aí a gente começou a ver, pô, o tempo de almoço era muito mais longo também, né? O porquê que demora tanto? Será que era a revisão da máquina? A gente começar a olhar o tempo de manutenção, o segundo turno, sempre os tempos gastos dentro do processo eram maiores do que o primeiro turno. E aí o que a gente identificou, né? Qual que foi o resultado final disso? No segundo turno não tinha um coordenador da frente de colheita, de plantio, e isso afetava deixar as pessoas, né? Quem estava ali um pouco mais solto para a retomada da atividade. E as pessoas mais treinadas, as pessoas que lidavam com consultoria no dia a dia, as pessoas que tinham maior capacidade de executar as atividades, as mais treinadas, ficavam no primeiro turno. Então a gente recomendou para essa empresa, ó, vocês precisam não deixar só esse coordenador, esse gerente no primeiro turno, contratar uma nova pessoa para o segundo turno, um coordenador, né, para acompanhar mais de perto as operações. E não era capacidade da equipe, era direcionamento, gerencial o que está acontecendo. Precisava de alguém para estar ali junto, né? E a gente recomendou a fazer alguns treinamentos específicos, porque as pessoas do segundo turno precisavam ter as mesmas competências que as pessoas do primeiro turno. Então, pra você ver, digitalizamos o processo através de telemetria de máquinas, e eu tenho certeza que você tem aí telemetria de máquina na sua fazenda, e você não consegue enxergar esses gargalos. Então, nós aqui da AgroDigital Cerrado ajudamos você a enxergar esse gargalo e a tomar decisões. E a gente está junto lá contigo, executando essas tomadas de decisões para que você tenha uma maior eficiência ali no seu dia a dia, né? Uma tomada de decisão mais estratégica. Então, acho que esses são os cases que eu gostaria de trazer. Tem vários outros, mas, de novo, cada fazenda vai ter o seu gargalo, cada fazenda vai ter a sua parte específica. A gente está aqui para digitalizar o processo, trabalhar esse gargalo e te orientar da melhor maneira a se tomar uma decisão, a melhorar o seu processo operacional. É, bastante coisa. É, assim, você tá na linha de frente todo dia, vendo, né? Tenho certeza que você se atualiza. Quais as inovações, tendências aí, vamos dizer, desse ramo, né? No ramo da consultoria, o ramo de ajudar, né? Formar processos e pessoas. Pessoal, a gente está com um gargalo gigante de pessoas. Esse acho que é o maior desafio. Tá? Isso que eu sinto como produtor. Quando eu falo pessoas, são pessoas capacitadas, tá? Então, nós aqui estamos ajudando a capacitar pessoas. Então, eu acho que, Isabel, acho que esse é um grande gargalo. Eu falo porque até dentro da consultoria é muito difícil a gente encontrar pessoas para trabalhar junto com a gente aqui. Aonde eu passo, isso é até engraçado. Muitas pessoas me ligam e falam, pô, Rafael, não tem ninguém para você recomendar, tô precisando de um cara para coordenar isso, de uma pessoa para pilotar drone, quem que você conhece? Então, tem muitas pessoas que me procuram para isso. Acho que o grande desafio é pessoas, tá? Então a gente está aqui para ajudar nisso. Uma outra coisa também é, além de pessoas,
é, essas pessoas têm que ter um treinamento adequado para executar lá na fazenda, né, essa tecnologia. Então, tem essa parte do treinamento. Eu vejo que as empresas, o mercado não está conseguindo acompanhar isso. O conhecimento, ele está muito... deixa eu tentar usar uma palavra. Ele está muito específico em grandes empresas, grandes grupos agrícolas. Então, isso acaba que não consegue chegar no médio produtor, no pequeno produtor. Então, eu vou falar, esse monopólio de conhecimento, de pessoas treinadas, né, dentro do negócio, ele está um pouco complexo. Então, o médio e o pequeno produtor tem a dificuldade, né? O custo de ter um cara desse treinado dentro da fazenda, um gerente, alguém treinado, totalmente capacitado para lidar com a transformação digital é altíssimo. Então, eu enxergo que esse é um grande desafio e é o nosso desafio aqui dentro da AgroDigital Cerrado, tá? Prestar uma consultoria, né, que vai se adequar aos valores do seu negócio, né, que vai se adequar à sua necessidade ali, né, e a gente enxerga que esse custo tem que ser um custo leve para o seu negócio, tá? Outra coisa também que eu enxergo muito nós estamos num processo de digitalização da cadeia produtiva. E a gente ainda nem começou a digitar a cadeia logística. A gente está digitalizando, né, da porteira para dentro. E aí vai ter um grande desafio para o produtor de também entender, né, os dados no mercado externo, como que está acontecendo, para começar a digitalizar da porteira para fora. Então, assim, produtor, estamos no momento de digitalizar da porteira para dentro. Estamos prontos para isso. O AgroDigital vai te ajudar a digitalizar esse processo. Mas você já tem que começar a ficar esperto e a olhar o externo, porque os processos para fora da porteira vão te ajudar a ter um diferencial competitivo de mercado. Então a gente também já está aqui dentro da AgroDigital Cerrado, estamos começando a olhar essas possibilidades externas para futuramente também ajudar o produtor, tá? E eu acho que assim, a pegada agora do mercado... Entra em inovação, né? A gente entra em falando de inovação, entra na questão de tecnologia mesmo, sabe? A inteligência artificial veio para ficar, ela não vai retirar emprego das pessoas, ela vai automatizar processos que são chatos para fazer, e a gente sabe o tanto que é isso, né? Mas ela vai vir para ajudar a gente a lidar com esses dados, a lidar com essa informação. Hoje nós temos o nosso conhecimento aqui dentro da AgroDigital Cerrado, né? De como digitalizar, de como criar esses KPIs, mas já a inteligência artificial vai começar a entregar novos KPIs para a gente monitorar e ser eficiente mais em produção. Certo, Rafael. Então, para você que está assistindo agora, pegou essa fala do Rafael, ele veio aqui explicar um pouco para a gente como que a consultoria, né, a transformação digital, está ajudando a transformar processos e pessoas. Antes da gente finalizar, Rafael, você gostaria de comentar alguma coisa, falar alguma coisa para o nosso amigo produtor, nossos ouvintes? Produtor, se você tá cheio de tecnologia dentro da fazenda, não tá sabendo o que faz, acho que essa GIF aqui deixa muito claro isso. Eu tenho lá um monte de informação de máquina, de lavoura, imagem de satélite, uma porrada de informação, e você não está conseguindo tomar decisões ou retirar o máximo da solução que você contratou, contate a AgroDigital Cerrado, entre em contato aqui conosco, né? Tenha uma conversa aqui comigo, né? Com a nossa equipe, a gente fazer um diagnóstico do seu negócio. Nós aqui da AgroDigital Cerrados estamos disponíveis para poder ajudar a fazer com que você tenha maior eficiência nos seus processos, maior eficiência dentro da sua jornada de produção através dessa digitalização da lavoura. Parece bicho de 7 cabeças, mas não é. Nós estamos aqui para ajudar. E aí, Isabel, se tiver qualquer dúvida, se você quiser entender um pouco mais o que a gente faz nessa digitalização, pode acessar o nosso site, pode acessar nossas redes sociais. Nós temos lá lives, nós temos outros podcasts que explicam um pouquinho o trabalho que nós fazemos. Então, produtor, se você achar que está perdido com a digitalização da sua fazenda, pode vir junto com a gente que a gente vai ajudar você a trilhar um caminho de sucesso. Certo, Rafael. Gostaria de agradecer novamente por você estar aqui, né? Ter dedicado um tempinho para falar sobre esse assunto. E, pessoal, não esqueça de assistir os outros episódios, né? Segue a gente lá nas redes sociais. E até a próxima. Obrigada. AgroDigital Cerrado. Transformando processos e pessoas mais digitais.